Olá, meus amigos, muito bom estar aqui com você mais uma vez. Hoje nós estamos estudando a lição de número 5 do nosso estudo sobre a carta aos Hebreus. Estou ainda de férias, estou aqui no Japão nesse exato momento. Não sei se você está percebendo, mas eu estou gravando com um cenário completamente diferente. Mas antes de nós começarmos o nosso estudo de hoje, eu gostaria que você buscasse a sua Bíblia. Nós vamos estar estudando o capítulo de número 4 de Hebreus. E se você puder aí abrir a sua Bíblia ou pegar a sua revista, abrir a sua revista na lição de número 5, ou se você quiser baixar o texto dessa revista, eu deixei aí no comentário um link para essa lição que nós estamos estudando hoje. Na lição passada, nós focamos um pouquinho mais no capítulo 3 de Hebreus. Nessa lição de hoje, nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre o capítulo 4 e o capítulo 5. Um detalhe interessante que nós vamos ver aqui no livro de Hebreus é que muitas vezes os capítulos, eles passam um pouco a história, o que o autor está falando, ele passa um pouquinho de um capítulo para o outro. E isso serve para nos mostrar que a Bíblia, quando ela foi escrita, ela não foi escrita com os números, com a divisão de capítulos. Esses números, as marcações que nós temos na nossa Bíblia hoje, ela foi acrescentada séculos depois, para que nós possamos encontrar esses textos bíblicos mais facilmente. Na minha cabeça, quando eu leio o capítulo 5 de Hebreus, faria muito mais sentido se ele fosse ainda o capítulo 4, porque se você prestar atenção no que está sendo dito ali nos versículos 14 em diante, que é o nosso texto de referência de hoje, o texto e a temática do texto acaba sendo muito similar ao que está sendo tratado aqui. Na minha opinião, acredito que essa divisão dos textos bíblicos aqui, principalmente desse do capítulo 5, deveria ser ainda o capítulo 4. Mas o que você acha? Deixa aí no comentário. O texto de referência dessa lição está em Hebreus, capítulo 4, do versículo 14 ao 16. Geralmente eu não faço a leitura do texto de referência, mas para essa lição eu acho importante que a gente veja o que realmente está escrito aqui no texto de referência para que a gente possa basear o restante da nossa lição. Então, o versículo 14 diz assim: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Versículo 16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de receber misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos de necessidade. Então esse é o texto de referência da lição de hoje, e já a partir desses 3 versículos, a gente já tem uma ideia do que é o centro dessa lição que nós estamos estudando hoje. A gente vê aqui a importância de você viver aquilo que você está professando. Isso abre um parênteses mostrando que existem várias pessoas que professam ter uma fé em Cristo, mas não praticam essa fé, eles não têm firmeza nessa fé, eles vivem uma vida relaxadamente. Então o autor, a carta aos Hebreus, ele está trazendo um convite a essas pessoas, para que elas vivam com firmeza nesse propósito, nessa fé que ela diz professar. No versículo 15 ele está dizendo que Jesus é o nosso sumo sacerdote e que ele se compadece de nós nas nossas fraquezas. E aqui no versículo 16 ele diz que nós podemos nos aproximar do trono da graça confiantemente. E essa aproximação, ela não acontece por um mérito meu, não acontece por um mérito seu, não é por alguma coisa que você fez ou alguma coisa que eu faça. Nós podemos nos aproximar desse trono de graça para receber misericórdia através do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. O versículo do dia está em Hebreus capítulo 5, no verso 1, que diz assim: Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Hebreus capítulo 5, versículo 1. E a verdade aplicada dessa lição diz: o ministério sacerdotal do Antigo Testamento é substituído pelo de Jesus, eterno sumo sacerdote. Uma coisa que nós precisamos sempre ter em mente quando nós estamos estudando aqui o livro de Hebreus é que o livro de Hebreus, a temática dele, o ponto central dele, é mostrar que Jesus é superior, porque Jesus é maior, Jesus é melhor do que tudo aquilo que o autor está listando aqui nos versículos que nós vamos ver ao decorrer desse estudo. E ele está escrevendo esse texto para um público específico. Quem são os hebreus? Os hebreus são judeus que acreditam, que creem em Jesus como o Messias. Então o autor, ele entende que para os hebreus, para que eles não caíssem na negligência da fé deles, para que eles não vivessem uma apostasia, ele precisava desafiar aqueles crentes, aqueles irmãos daquela comunidade, para que eles acreditassem e ficassem firmes em Jesus Cristo,
porque Jesus Cristo era melhor, é melhor, na verdade, do que tudo aquilo que eles já tinham aprendido na tradição judaica. Ele precisava mostrar para aquelas pessoas que Jesus estava acima das tradições, que Jesus estava acima das leis e acima dos rituais que eles faziam para tentar se conectar com Deus. No bem da verdade, o que o autor estava tentando dizer é que Jesus era o cumprimento de todas essas coisas. E é muito comum a gente ver algumas igrejas, alguns pastores, quando estão pregando, ou membros de igreja, menosprezando o Antigo Testamento, menosprezando a Antiga Aliança, dizendo que apenas a Nova Aliança é válida. E eu acho isso particularmente um erro muito grande desses irmãos, simplesmente porque o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, ela traz luz, ela aponta para o Novo Testamento. E a gente consegue compreender melhor o Novo Testamento quando nós temos a consciência, quando nós temos o entendimento das coisas que passaram no passado até chegar a Jesus Cristo. Eu, como sou um fã incondicional de história, eu não posso deixar passar essa oportunidade de dizer que o Antigo Testamento é muito importante sim, mas para que você entenda a Nova Aliança, você precisa saber de onde nós saímos, aonde nós estamos e para onde nós estamos indo. E se você refletir, você vai perceber que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles funcionam como uma mão de via dupla, porque nós vamos constatar que Cristo Jesus, ele também foi revelado lá no Antigo Testamento. Porque todos aqueles princípios que foram estabelecidos lá atrás, as leis, as festas, o código dietético, todos os rituais, todas essas coisas apontavam para Cristo e foram cumpridas em Cristo. E é justamente isso que o autor está tentando passar para os hebreus, para aquele povo que acreditava em Cristo como sendo o Messias. E ele vai exortar esse povo dizendo: não voltem para todas aquelas coisas que vocês praticavam antigamente, porque todas essas coisas, elas só apontavam para Jesus, que é superior, que é melhor e que é maior do que todas aquelas coisas que eram praticadas no passado. Então, lá no primeiro capítulo, quando nós estudamos, nós vimos que Jesus era maior do que os profetas. Os profetas eram ruins, pelo contrário, os profetas, eles foram instrumentos na mão de Deus. Mas o autor está mostrando para mim e para você que Jesus é melhor. Nós estudamos também até aqui que Jesus é melhor do que os anjos. Não que os anjos sejam uma coisa ruim. O autor só está dizendo que Jesus é melhor. Na lição passada nós vimos que Jesus é melhor do que Moisés. Não que Moisés seja ruim, mas que Jesus é melhor. Então nós estamos vendo aqui nesse livro que o autor ele está fazendo uma passagem, ele está visitando vários temas da história dos israelitas. E ele faz isso com a intenção de exortar aquela comunidade. E o alerta que ele nos deixa aqui é um alerta muito claro. Ele está tentando dizer para aquele povo: não voltem ao legalismo, não voltem para as leis, não voltem para aqueles velhos rituais, porque tudo aquilo só apontava para Jesus, porque Cristo é melhor do que tudo isso. Então permaneçam em Cristo. Então, a partir de agora, nesse momento da nossa lição, do nosso estudo sobre o livro de Hebreus, o autor ele vai começar a falar nos próximos capítulos sobre a superioridade de Jesus sobre os sacerdotes. Ele vai começar a explicar que, embora o sumo sacerdote seja bom, ele vai mostrar para mim e para você que Jesus é superior. Na verdade, Jesus ele substituiu o sumo sacerdote, porque Jesus ele cumpriu a ordem sacerdotal. Agora imagina um judeu escutando isso naquela época. Isso com certeza trouxe um choque naquela sociedade, porque aquela sociedade estava baseada na ordem sacerdotal, para que eles pudessem alcançar a salvação em Deus. Faça esse exercício aí agora. Tente se colocar no lugar de um judeu, lá no primeiro século, que acreditou em Jesus, ouvindo tudo isso que o autor está tentando dizer aqui. Todo o sistema religioso daquele povo estava baseado num sistema sacerdotal. E o que isso significa? Significa rituais, sacrifícios de animais, os deveres dos sacerdotes em relação àquele sacrifício, em relação ao sacrifício daqueles animais. Embora o sumo sacerdote ele fosse uma pessoa pecadora como eu e você, ele era a pessoa mais santa e respeitada ali naquela comunidade. Agora imagina alguém chegando e falando assim para aquele povo: olha, o sumo sacerdote é bom, mas Jesus é muito maior, é muito melhor e superior do que esse homem que você acredita sendo uma pessoa mais santa da sua comunidade, aquele que te representa diante de Deus. Isso que o autor da carta aos Hebreus está falando mexe completamente com a estrutura
estrutura que aquele povo tinha de se conectar com Deus, de se relacionar com Deus e de ser perdoado por Deus. E é por isso que é muito importante que eu e você, nós entendamos o que nós estamos estudando, o que acontecia naquele tempo, no plano de fundo da história do povo judeu, para que a gente possa entender o que o autor da carta aos Hebreus está tentando dizer quando ele diz que Jesus é maior e superior ao sumo sacerdote. O autor está dizendo para aquele povo que ele não precisa mais de um sumo sacerdote, de um intermediário, que agora, através de Jesus Cristo, eles podem entrar diretamente na presença de Deus. Eles podem se relacionar diretamente com Ele. Porque Jesus, através do seu sacrifício vicário, ele se tornou a ponte de conexão entre uma sociedade pecaminosa e um Deus santo. Então, nessa introdução, nós colocamos a base de todo conhecimento do que nós estamos estudando até agora. Eu espero que você esteja entendendo, que você esteja acompanhando. E assim, nós vamos ao primeiro tópico dessa lição, que traz como título o sacerdócio levítico. Então agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre o sacerdócio levítico. Os sacerdotes da linhagem de Levi, eles eram escolhidos por Deus para ministrar as coisas santas e sagradas no serviço ao Senhor. E esse sacerdócio que esses homens cumpriam, eles eram imperfeitos e temporários. Por que eles eram imperfeitos e temporários? Porque ele era constituído por homens falhos e pecadores, assim como eu e você. Então essa função que o sacerdote cumpria, ela era temporária, porque em um momento esse sacerdote iria morrer, e quando esse sacerdote morria, então acabava ali o seu sacerdócio. E ele servia para muito mais do que apenas conectar o homem com Deus, e isso já seria o bastante, mas ele serve para muito mais do que isso. Ele servia como um lembrete permanente da santidade de Deus e das coisas que Deus requeria do seu povo para que pudesse haver a expiação. E é lá no livro de Êxodo e no livro de Levítico que você vai ver detalhadamente a origem do sacerdócio levítico. Nós vamos ver lá que o próprio Deus, ele instituiu a tribo de Levi como a tribo que era responsável em servir na casa de Deus. E nós vamos ver também que foi Arão, o irmão de Moisés, que foi instituído como sendo o primeiro sumo sacerdote. E a função de Arão e de todos os outros sumos sacerdotes que vieram depois dele era representar Deus diante do povo e representar o povo diante de Deus. Eles agiam como uma espécie de intermediários. Eles realizavam sacrifícios, eles realizavam os rituais que eram fundamentais. Fundamentais para quê? Para a manutenção da aliança de Deus com o povo de Israel. Lá em Êxodo capítulo 28 e 29, nós vemos lá a lista de como que era a vestimenta dos sacerdotes, e todos esses detalhes eles foram estabelecidos por Deus. Uma das funções principais do sumo sacerdote para o povo de Israel era o dia da expiação, porque nesse dia, o sumo sacerdote, só nesse dia, ele entrava no Santo dos Santos e ali ele oferecia um sacrifício pelo povo e por ele mesmo. E essa responsabilidade do sumo sacerdote de entrar no Santo dos Santos era uma responsabilidade muito sagrada. Esse evento ele acontecia uma vez por ano. E ele mostra para mim e para você a responsabilidade que aquele sumo sacerdote tinha e também a consequência e o entendimento daquele povo em relação ao seu próprio arrependimento, de estar em conexão com Deus e de se aproximar de Deus. E como que aconteceu o início do sacerdócio levítico? O sacerdócio levítico ele começa num momento muito crítico de apostasia do povo de Israel. E olhando de fora hoje, olhando para a Bíblia, para a história que a Bíblia está nos trazendo, a gente consegue entender que esse sistema sacerdotal, ele era muito mais do que apenas rituais que eram feitos ali por aquele povo, mas era uma tentativa de colocar dentro da cabeça daquele povo a seriedade do pecado. Era uma tentativa de colocar na cabeça daquele povo a santidade de Deus e a necessidade que o ser humano, naquele caso o povo de Israel, necessitava de reconciliação com Deus. Então o sacerdócio levítico, como nós vemos lá em Levítico e Êxodo, ele é um pilar fundamental para que a gente possa compreender como que era a religiosidade lá no Antigo Testamento. Porque o sacerdócio levítico ele não apenas estruturou ali a sociedade levítica em torno da adoração a Deus, mas ele também preparou o caminho para o entendimento do sacrifício perfeito e final de Jesus Cristo, que é apresentado aqui em Hebreus como sendo o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é um assunto que nós ainda vamos falar um pouquinho mais para frente. Tudo certo até aqui? Então vamos juntos aqui para o segundo tópico dessa lição, que traz como título Jesus, o grande sumo sacerdote. Existe uma grande diferença entre o sacerdote e o sumo sacerdote. O sumo sacerdote ele era escolhido como o mais importante de todos os sacerdotes. Por quê? Porque uma vez por ano ele adentrava ao Santo dos Santos e lá ele oferecia um holocausto a Deus em nome de todo o povo de Israel.
Isso nós vamos ver lá em Hebreus capítulo 9, no verso 7. Se você abrir a sua Bíblia lá nesse versículo, você vai ver que está escrito assim: no entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santos dos Santos, e apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Então nós vemos aqui a função que distingue o sacerdote do sumo sacerdote. Nós vamos ver aqui no livro de Hebreus que Jesus ele está sendo apresentado como sendo o grande sumo sacerdote. E esse papel de grande sumo sacerdote, ele não destaca apenas a divindade de Jesus e a humanidade de Jesus, mas ele destaca sim a capacidade de Jesus de ser o nosso grande mediador. Que mediador? O mediador entre o homem e a humanidade e Deus. Se você fez a leitura do texto de referência, nós vamos ver lá em Hebreus capítulo 4, no versículo 15, que diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em tudo como nós, mas sem pecado. Então esse versículo acaba revelando para mim e para você uma verdade fundamental. Ele, Jesus Cristo, ele entende perfeitamente tudo aquilo que eu passo, que você passa, porque a Bíblia está dizendo que ele mesmo experimentou essas mesmas coisas. E a grande diferença entre Jesus e os outros sumos sacerdotes é que Jesus passou por todas essas tentações, só que ele não pecou. Ele não cedeu às tentações que ele sentiu na sua carne. E é justamente essa capacidade de Jesus que ele tem de empatia comigo e com você, que torna ele apto para essa função que ele exerce, que é a função de mediador. Jesus é capaz de ser empático comigo e com você, no meio das nossas fraquezas, no meio das nossas lutas, porque ele entende a nossa dor, porque ele passou pelo que nós estamos passando. Só que ele passou por tudo isso sem nunca pecar. Então essa empatia de Jesus, ela não é apenas uma empatia teórica, mas essa empatia de Jesus, ela nasce da humanidade de Jesus, quando ele experimentou essa vida que nós estamos vivendo hoje. E é isso que torna Jesus o nosso sumo sacerdote perfeito, aquele que faz a mediação perfeita entre Deus e os homens. Porque Jesus, ele compreende exatamente tudo aquilo que eu e você podemos experimentar durante a nossa vida aqui na Terra. Nós vemos que os sacerdotes lá do sistema levítico, ele precisava oferecer um sacrifício pelos seus próprios pecados, para que ele pudesse estar apto para representar o povo diante de Deus. E em contraste com isso, nós vemos que Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele nunca teve um pecado. E é por isso que ele pode oferecer um sacrifício definitivo por mim e por você. E essa perfeição sem pecado significa que Jesus, ele não apenas cobriu os nossos pecados temporariamente, como acontecia lá no sistema levítico, mas Jesus, ele se ofereceu uma vez por todas, garantindo a minha e a sua salvação eterna. Então nós vemos que a superioridade de Cristo como supremo sacerdote, ela aparece pra gente aqui no texto bíblico de várias maneiras. E a primeira delas é que o sacrifício de Jesus, como nosso sumo sacerdote, cobriu os nossos pecados de uma vez só. Nós não precisamos oferecer sacrifícios anualmente ou toda vez que nós pecamos. Nós temos o nosso sumo sacerdote que se ofereceu de uma vez por todas. Em segundo lugar, nós vemos que Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele também subiu ao céu. E isso nos mostra que ele está num patamar completamente diferente de todos os outros sumos sacerdotes. Então nós vemos que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E ele se destaca de todos os outros sumos sacerdotes pela capacidade dele de se compadecer de nós e de permanecer sem nenhum pecado. E essas características, elas garantem para mim e para você que Jesus é o mediador perfeito entre um Deus santo e uma humanidade pecadora. Então o autor da carta aos Hebreus está nos convidando a confiar nessa mediação de Jesus. O autor, ele está oferecendo para mim e para você uma maneira para que nós possamos compreender o que Jesus fez. Ele está nos convidando a entender que o que Jesus fez foi fundamental e final, e ele é o nosso sumo sacerdote eterno. E assim nós vamos ao nosso terceiro tópico dessa lição de hoje, que traz como título o ministério sacerdotal de Cristo. Nesse terceiro tópico nós vamos ver que o sacerdócio e o ministério de Jesus Cristo, ele acaba sendo muito superior ao do sumo sacerdote, que era da descendência de Levi. Então nós vemos que a partir do versículo 14, ali do capítulo 4,
Nós vamos ver que esse versículo ele nos mostra que Jesus não apenas entrou fisicamente no céu, mas ele nos mostra que Jesus entrou também no santuário celestial. E lá nesse santuário celestial ele serve como mediador entre Deus e a humanidade. E isso mostra uma diferença muito grande entre Jesus e todos os outros sumos sacerdotes, porque todos os outros sumos sacerdotes eles entravam apenas uma vez por ano no Santo dos Santos. E enquanto os outros sumos sacerdotes ofereciam sacrifícios de animais, Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele se ofereceu a si mesmo, ele ofereceu o seu próprio corpo em sacrifício perfeito. Nós vemos em Hebreus capítulo 5, no versículo 6, e lá em Salmo 110, no verso 4, que Jesus é afirmado como sendo um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E por que o autor da carta aos Hebreus ele faz isso? Ele faz isso mostrando que o sacerdócio levítico ele é limitado, porque ele tem um começo, enquanto o sacerdócio da ordem de Melquisedeque ele é eterno, porque ele não tem um começo e ele não tem um fim, porque o nosso Deus é eterno. E essa afirmação acaba mostrando a natureza eterna e ininterrupta do sacerdócio de Jesus, porque esse sacerdócio ele não está limitado às nossas limitações terrenas, que são as limitações que aconteciam ali no sacerdócio levítico, porque quando o sacerdote morria, na época do sacerdócio levítico, acabava morrendo também o sacerdócio, o ministério que aquele homem exercia. Então, o que mais a gente pode falar sobre o sacerdócio de Cristo? Nós podemos falar que, conforme nós vemos lá no livro de Hebreus, o sacerdócio de Jesus, ele representa a culminação, o aperfeiçoamento do sistema de mediação entre Deus e o homem. E a obra de Cristo, a obra redentora de Cristo, ela oferece para todos nós, para todos os crentes, não apenas uma redenção dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados, mas ela oferece de uma vez por todas um relacionamento transformado e direto com nosso Pai Celestial. Porque é através de Cristo que nós temos a garantia da misericórdia e graça, e nós somos chamados para viver uma vida santa, em resposta a essa graça que nós recebemos, em resposta a esse serviço que ele cumpriu, sendo nosso sumo sacerdote perfeito e eterno. A tipologia do sacerdócio de Jesus ela é extremamente explicada aqui na carta aos Hebreus. Então o autor ele faz uma comparação entre o sacerdócio da nova aliança e Cristo na nova. Então é muito importante que a gente já consiga entender o que é tipo e o que é antitipo. O tipo é a comparação de personagens diferentes que de certa forma apresentam características e delineações parecidas. Já o antitipo, ele é apresentado nos mesmos moldes, mas de forma contrária ou de modo diferente. Então é muito importante a gente entender o conceito de tipo e o conceito de antitipo. Então o que nós aprendemos? Nós aprendemos que Jesus, em seu ministério, na sua vida, ele se apresenta como sendo sumo sacerdote, superior ao sumo sacerdote levita. Acabou a bateria da minha câmera, por isso que eu tive que terminar aqui a nossa aula hoje em áudio, apenas áudio, mas eu espero que você tenha aprendido uma coisa ou duas sobre o livro de Hebreus hoje, principalmente aqui no capítulo 4 e no capítulo 5. Se Deus quiser, nós nos vemos no próximo vídeo.